Oi, gente! Hoje eu vim ensinar para vocês uma receita de bolo de festa, receita que eu queria ter trago aqui há bastante tempo. Primeiro eu começo aí mostrando para vocês o material, a receita tá lá no começo do vídeo, vou deixar na descrição também. Gente, é muito importante peneirar tudo isso, tá? Farinha, açúcar, fermento, tudo que for peneirar. E vou explicando para vocês. A receita tá lá na frente, mas eu vou fazer meia receita para esse vídeo, tá? E todos os bolos que vocês fizerem pode seguir dessa forma. A gente começa batendo manteiga com açúcar. Vamos bater até virar esse ponto de pomada aí. A manteiga, gente, eu gosto de usar gelada, mas o restante dos ingredientes, temperatura ambiente sempre, tá? Principalmente os ovos. Vou batendo aí, assim que chegar nesse ponto de pomada, a manteiga com o açúcar, eu vou colocando um ovo por vez. Lembrando que estou fazendo somente meia receita. E olha aí que bonito. Gente, o que dá volume na receita do bolo são os ovos, tá? Não é o fermento. O fermento ajuda a fazer crescer nossa receita, nosso bolo, mas é muito importante bater o ovo super bem. Quem não tiver batedeira pode fazer na mão, não precisa ser a batedeira planetária, qualquer batedeira já ajuda bastante, tá? Não indico mix nem liquidificador, porque a gente precisa dar aeração aos ovos, tá? A gente precisa que eles criem ar para nossa receita crescer. Então, o mix e o liquidificador não traz isso para nossa receita. Olha lá, bati bastante o ovo com açúcar e a manteiga. E agora eu vou intercalando o leite com a farinha. Gente, eu já misturo a farinha direto, o fermento direto na farinha, tá? Não tem problema nenhum. Quem não quiser pode deixar para botar o fermento no final, mas eu coloco o fermento, eu peso ele junto com a farinha e vou colocando aí, ó, intercalando. Coloquei um pouquinho de leite, mexi, coloquei um pouquinho de farinha, vou mexer e assim a gente vai. Como eu tô fazendo só meia receita, ela é bem pequenininha, então não fica pesado para mexer com o globo da batedeira, mas vocês podem mexer com a espátula ou com um fouet. Dei essa mexidinha aí só para incorporar os secos e os líquidos com a massa que eu já tenho pronto. Terminei de colocar o restante do leite. Vou terminar de colocar a farinha. Gente, não é farinha com fermento, tá? Eu peguei o fermento e coloquei dentro da farinha e vou jogando aí intercalando. Olha como vai ficar bem feinho. Vou terminar de colocar a farinha. E aí, nessa finalização, olha a cagada que eu fiz. Vamos mexer. Quem tiver medo de bater na batedeira essa parte, não precisa, tá? Pode bater na mão, só que eu sou vida louca. Eu bato a farinha na batedeira assim mesmo, pois essa farinha não pode ficar batendo muito tempo, senão o glúten dessa farinha vai ativar e vamos ter uma massa elástica que vai ficar dura no forno. Então, olha o que eu faço, eu deixo 10 segundinhos somente batendo, porque eu não tenho braço para bater massa na mão, então levo na batedeira super rápido, desligo e já passo para minha forma. Olha aí, gente, vocês estão vendo que os cantinhos da batedeira ainda ficou mais parte sem mexer? Eu limpo com a espátula e isso aí eu vou mexendo na mão, não volto com ela para a batedeira. Quem tiver medo de desenvolver, de bater a farinha na batedeira, depois que a massa já tá quase pronta, não tem problema, é só você ir misturando na mão e haja abraço, tá? Força aí pra vocês. Agora eu vou pegar minha forma de 15 centímetros, meia receita, rende uma forma de 15 centímetros. Vocês podem usar também essa receita aí, meia receita para uma forma de 20 e dobrar, né? Assar o bolo 2 vezes que fica bem melhor. Assa baixinho, tudo bem? Não pode deixar essa massa chegar até o topo da forma, minha forma é de 10 centímetros. E olha aí a diquinha, já que esse vai ser um bolo alto, eu não vou assar 2 vezes, 2 discos finos, eu pego um papel alumínio com a parte fosca para baixo, em contato com a massa, e levo para o forno, que isso aí, lá, vai ajudar com que a nossa massa não fique crua no meio. Vocês também podem utilizar um pedacinho de papel manteiga ou então o assa fácil. Assa fácil é como se fosse um plástico que a gente usa para assar o frango no forno. É muito bom. Agora eu pego uma faquinha e vou desenformar esse bolo. Vocês viram que eu não untei a lateral? Eu só peguei uma folhinha de papel manteiga e coloquei no fundo, que é para o bolo não encolher. Então façam isso, tá? Untem só o fundo da forma. Não tem papel manteiga? Pode untar com manteiga e farinha que dá super certo, olha lá, só uma partezinha de papel manteiga, eu vou tirar, gente, essa massa é muito fofa, eu amo essa massa, eu faço ela direto pra lanchar, pra comer bolo da tarde, né, aquele lanchinho da tarde. E eu fiz isso tudo com a massa fresca, eu gosto de levar pra geladeira, tá? Tirei a parte de cima, geralmente eu não tiro, eu tirei pra comer porque eu estava com vontade. E essa massa eu consigo fazer até 3 recheios, colocar 3 recheios nela, né, 3 camadas de recheio, mas como eu tirei o topo, eu preferi colocar só 2. Olha aí, como esfarela bastante porque tá fresca. Ela é uma delícia, vocês podem fazer sem medo. Façam na forma quadrada também pra lanchar.
Pra lanchar eu gosto de jogar um pouquinho de canela por cima, fica maravilhoso. Eu tentei gravar, mas não saiu, achei que tinha gravado. Eu pego um plástico filme, ou então aqueles saquinhos de hortifruti, né? Coloco no fundo da minha forma e vou começar a montar meu bolo aí dentro. Acho que isso eu já mostrei em outros vídeos. Mas esse pedacinho de plástico filme que eu coloco aí vai ajudar bastante na hora de tirar esse bolo. Bom, coloquei uma camada de massa, molhei o bolo com a minha calda neutra, que é água, açúcar, e gosto de usar cravo e canela. Coloquei meu recheio de coco, já tem recheio, eita gente, já tem receita de recheio e calda, por isso que eu não fiz novamente. E agora coloquei aí uma outra camada de recheio. Esse bolo, um recheio é de coco e outro de chocolate. Espalho bem. Esse recheio também estava fresco, que eu tinha acabado de fazer. Olha aí, eu molhei a colher porque é uma dica bem legal também. Ajuda bastante a você passar esse recheio aí, espalhar o recheio no bolo. Então, molhem a colher. Não dessa forma que eu molhei, tá? Tem um potinho do lado. Gente, que susto. Gol do Flamengo, soltou fogos aqui, me assustei. Enfim, tem um potinho com água do lado para ir molhando a colher e espalhando o recheio no bolo. Pego mais plástico filme, coloco aí, forro bonitinho e levo pra minha geladeira. Isso eu gosto de fazer no dia anterior, tá, gente? Montar o bolo desse jeito, eu gosto de montar no dia anterior e no dia seguinte confeitar. Agora eu vou confeitar com chantilly. Como já disse em outros vídeos, ultimamente eu tenho usado chantilly puro, sem leite condensado, sem leite em pó e tenho gostado bastante. Levo ele para bater aí em torno de 10 minutos ou às vezes até menos. Quando ele estiver aí nesse ponto, que ele dobra o volume, eu paro com a batedeira. Gravei tudo com a mão, por isso que tá acontecendo isso. Mexo ali para ver se já tá num pico firme, do jeito que eu gosto. Esse chantilly ainda ficou um pouquinho num ponto abaixo do que geralmente eu gosto de usar, mas ficou muito bom. Tô mostrando aí para vocês os tamanhos de cake board que eu tenho, né, de prato de tábua. Um é de 25 centímetros e o outro é de 20. Então, eu peguei meu bolo, virei ele no de 25. Olha aí como fica pequenininho. Para um trabalho com chantilly, não é legal colocar numa tábua desse tamanho. Então, eu virei ele de volta pro de 20. Pro de 20 não, para o de 30 centímetros, para vocês verem como fica mais confortável usar um bolo confeitado dessa forma. Se vocês fizeram naked cake, aquele prato de 25 centímetros para um bolo de 15 vai dar super certo, vai ficar bem. Retirei o excesso do recheio e agora eu vou começar a passar a minha pré-camada. Nesse momento aí que eu estou passando a pré-camada no bolo, eu esqueci de pegar a bailarina, então fui na força e na coragem aí e deu tudo certo, já que era só a pré-camada, né? Quem aí lembra a importância da pré-camada? Ela serve para segurar todos os farelinhos de bolo, para quando vocês forem confeitar, passar lá o seu chantilly final no bolo, não ficar aparecendo esses farelinhos de bolo. Então, essa é a importância da pré-camada. Uma diquinha que eu esqueci de falar para vocês é: assim que vocês assarem o bolo, deixem ele esfriar em temperatura ambiente. Quando ele estiver frio, coloque ele para gelar, porque na hora de você cortar os discos de massa, fica muito mais fácil cortando com ele gelado, já que essa é uma massa amanteigada à base de margarina, né? Na verdade, não é nem manteiga que a gente usa, porque a gente precisa da gordura da margarina para dar estrutura para esse bolo. Então, assim que vocês levarem para a geladeira, vai endurecer essa massa e vai ficar bem mais fácil de cortar o bolo. Quando ele voltar para a temperatura ambiente, ele vai continuar fofo, perfeito. Agora eu voltei com o meu chantilly para a batedeira, era só para misturar o corante, porque eu estava com preguiça de misturar esse corante aí na mão. Mas não precisa voltar com o chantilly para a batedeira para tingir, tá, gente? Foi só porque eu tava com preguiça. Vocês podem pegar o chantilly, pegar o corante, colocar aos poucos no chantilly e misturar a mão livre. Vesti minha manga de confeitar na minha mão e vou colocando esse chantilly num saquinho. Esse saco está apenas com um furo. Eu gosto de usar aquele bico serra porque ele evita o excesso de chantilly no bolo. Vocês vão ver depois no final, esse bolo cortado, ele ficou com excesso de chantilly em cima por conta desse furo aí. Então, se vocês tiverem um biquinho de confeitar ou então souberem medir aí a mão de vocês na hora de passar o chantilly, vai ajudar bastante. E olha aí como ficou lisinho esse chantilly. Chantilly puro, sem leite condensado, sem leite pó, sem nada. Pego minha espátula angular e vou alisando, coisa que vocês já viram bastante por aqui também. Tive muita facilidade de passar esse chantilly. Caso alguém tenha dúvida, tá, de trabalhos com chantilly, podem me mandar aí, podem mandar nas minhas redes sociais, deixar aqui nos comentários, que talvez eu traga um vídeo somente disso. Agora, olha que dica maneira, gente, que eu achei aí pela internet.
papel de arroz. Vou abrir esse papel de arroz aqui. Esse papel de arroz é até da Paula Mello, um que eu tinha aqui em casa. Eu comprei em acho que na última Expo Cake. Não lembro quando foi, não. Eu vou pegar esse papel de arroz, vou rasgar, isso mesmo, gente, eu vou rasgar. Isso também funciona com papel de arroz tingido já, mas aí como esse aí tava bem branquinho, eu peguei a parte dele branca e eu vou continuar rasgando aí, picotando. Poderia ter cortado essa parte do vídeo. Ai, gente, olha lá que bonitinho, o bolo lisinho. Adoro quando isso acontece, fica lisinho de primeira. Picotei aí meu papel e agora eu pego álcool de cereais e pó para decoração. Coloquei ali um pouquinho de pó e um pinguinho de álcool. E vou pintar essas folhas aí para fingir que é folha de ouro. Olha que maneiro, gente. Folha de ouro de pobre. Achei muito legal essa dica na internet. É óbvio que não vai ficar parecidérrima, né, com a folha de ouro, até porque a folha de ouro ela parece bastante com papel cintilante, celofane, mas achei que ficou um efeito muito maneiro para esse bolo. Vocês podem cortar, rasgar, picar esse papel do tamanho que vocês quiserem. Eu cortei aí desse tamanho e depois fui picando, picadinho, mais picadinho ainda. Quem tiver paciência para aplicar esse papel de arroz aí no bolo com a pinça, fique à vontade. Eu apliquei com a mão mesmo, até porque minha mão já estava suja de pó. Lembrando, gente, mãos sempre higienizadas quando vocês forem fazer qualquer tipo de trabalho na cozinha. Lembra que eu tenho um vídeo aqui de saúde alimentar, segurança alimentar, manipulação de alimentos? Vale super a pena assistir esse vídeo se você está pensando em começar um negócio de comida, seja ele qual for. Até mesmo outros negócios, né? Salão de beleza, tantas coisas aí a gente precisa lidar com a saúde pública, né? A saúde de outras pessoas. Então, higiene sempre. Eu tava até com esmalte aí nesse vídeo e tirei pra poder gravar, pra poder fazer tudo bonitinho pra vocês. E olha que eu sou uma pessoa que não pinta unha, não deixa crescer nem nada. Fui aplicando aí meu papel de arroz. Eita, Fernanda, para de falar. Olha aí que bonitinho. O papel de arroz, quando ele entra em contato com álcool de cereal e o chantilly, ele amolece, então fica muito fácil de aplicar ele no bolo. Fica parecendo uma folha, assim, como a folha de ouro, né? Que é bem maleávelzinha, bem molinha. Olha que lindo, gente. Eu amei esse efeito. Eu acho que ele fica muito legal também para quem quiser fazer bolo de oncinha. Peguei aí esse topo de bolo que eu tinha. Por quê? Porque atingi 1.000 inscritos lá no Instagram. Como eu disse lá no Instagram, não sou muito apegada a números, mas eu achei que foi um marco bem legal que aconteceu com a bala de coxia, porque as pessoas que estão chegando são pessoas que ou estão interessadas em comer, né, aquilo que eu fabrico, ou porque estão se interessando aqui pelas aulas e eu achei muito legal. Então, é uma forma de agradecimento ensinar a receita de bolo aqui por conta dessas pessoas que estão acompanhando o meu trabalho e tendo interesse em aprender mais e mais sobre confeitaria, doces e muito mais. Gente, esse é um bolo de 15 centímetros. Ele rende até 15 fatias. Eu normalmente tiro 16 fatias dele tranquila, sem precisar ser aquela coisa minúscula. Porém, para eu não comer esse bolo todo sozinha, eu resolvi cortar ele em micro pedaços e dividir com as minhas colegas de turma da dança, que eu faço esporte aqui, né, onde eu moro, e a gente tem aulas de dança, então eu resolvi dividir em micro pedaços para distribuir para elas. Geralmente são umas 16 meninas que dançam, mas às vezes aparecem mais, aparecem menos. Daí eu tirei 20 pedaços e levei pra lá. Olha lá, gente, que pequititito. Não é o tamanho ideal para servir em festa, hein, gente? Pelo amor de Deus. Esse não é o tamanho que eu corto. Os bolos de festa também não é o tamanho que eu indico. Isso aí foi uma provinha que eu dei lá para minhas colegas de turma. Coloquei na marmitinha que já tem minha logo. Eu falei que eu tirei 20 pedaços, né, desse tamanhozinho. E ainda sobrou um pouquinho para eu comer em casa. E vejam como ficou bonito, gente, essa fatia. Olha que lindo. Olha o excesso de chantilly aí em cima que eu falei. Tentem evitar esse excesso de chantilly. E é isso aí, gente. Muito obrigada por todos que acompanharam o meu trabalho, que continuam acompanhando. Até um próximo vídeo. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais. Valeu? Tchau!